Eu acredito que nós não podemos aceitar que a cidade, que é nosso lugar de convivência, ela tenha nome de torturadores, de pessoas que implantaram a ditadura civil-militar no Brasil. O Maluf fez uma ligação da empresa dele, que ficava aqui atrás, a Eucatex, com a região onde ele mora. Que é a maior obra em concreto armado de toda a América Latina. É uma via elevada que parte da Praça Roosevelt e chega até o Largo Padre Péricles, na Avenida Francisco Matarazzo. Minhocão foi uma obra feita na época da ditadura, uma obra que não teve participação popular, uma obra que danificou bairros da cidade de São Paulo. Você vê que realmente foi uma coisa que chegou na região sem consultar a população, sem ver qual que era a real demanda ali, totalmente violenta, e você vê as consequências disso até hoje. O elevado sempre me incomodou. Eu acho que desvaloriza muito o bairro, além da desvalorização, a poluição é muito grande. Não só a degradação urbanística da cidade, como também homenageando um criminoso. Não sei quem foi. Quem foi Costa e Silva? Pelo que eu sei, foi um presidente durante o período da ditadura militar aqui no Brasil. Costa e Silva foi o segundo presidente da ditadura militar, era um militar. É o cara que fez o ato institucional número 5, que praticamente decretou guerra do exército contra o próprio povo. É o vosso chefe supremo de direito e de fato, e que não abrirá mão dessa honrosa prerrogativa. Que criou um aparato repressivo muito forte. Ele faz o país ter um estado de guerra, que é o chamado AI-5, em que civis passam a ser julgados por tribunais de guerra, tribunais militares de guerra. É coisa do Costa e Silva. Como é coisa do Costa e Silva, o endividamento que começa a acontecer do país a partir do governo dele. Ele realmente deu vazão às maiores violações de direitos humanos que aconteceram nesse país, e é um problema para a cidade a gente ter uma via expressa tão importante com este nome do presidente Arthur Costa e Silva. Esse é o cara que é homenageado com o nome dele, batizando uma obra que degradou a cidade de São Paulo nessa região aqui. Minhocão é um nome popular, dado pela população, não um nome dado pelos que tinham o poder. Eu acho que deveria manter o nome General Costa e Silva, porque lembra a época dos militares, em que o Brasil tinha um pouco mais de ordem. E eu sou totalmente a favor que ele mude de nome, eu acho detestável esse nome Costa e Silva. Seria melhor trocar o nome, já que isso lembra a ditadura, a década de 60, seria melhor se fosse trocado mesmo o nome. Vai celebrar aos perpetradores de graves violações de direitos humanos, vai celebrar aqueles que são assassinos, ou nós vamos celebrar aqueles que resistiram, vamos celebrar aqueles que lutaram contra o Estado repressor. E quando você vê a nomenclatura de ruas, ela não é só um guia de orientação para as pessoas, né? Elas significam algo, tem um simbolismo ali por trás. E a nossa cidade de São Paulo tem uma coisa muito grave, que tem várias ruas com nomes de torturadores, colaboradores da ditadura, empresários que financiaram a ditadura. Os generais presidentes são o nome das rodovias, rodovia Castelo Branco. Você tem a rua Sérgio Fleury, que era um assassino, chefe do Esquadrão da Morte, o general N. Pimentel Silveira, que era o chefe dos matadores do DOI-CODE, que era conhecido pelos próprios torturadores como nazistinha. Você tem o Enig Bollins, que era um torturador e financiador de torturas. E você tem o Alcides Sintra Bueno, filho, que é o cara que acobertava as mortes provocadas, tanto pelo Fleury quanto pelo N. Pimentel Silveira.
Ele era responsável por criar uma farsa que impedia a identificação das pessoas que eram assassinadas em tortura. Tem depoimentos na CPI da Câmara de Vereadores contando que ele fazia parte desse esquema de acobertamento dos crimes da ditadura. Que ele foi um delegado e se passava por médico. E assim o nome da rua foi posto Dr. Alcides. E eu fui saber depois que chegou um informativo na minha casa, que eu fui atrás de pesquisar, e eu vi umas matérias jornalísticas que ele foi um homem que mudava, né, os relatos. Inclusive o apelido dele era Coveiro, né, e aí eu tomei conhecimento da proporção do que ele era naquela época. Eu acho que trazer a informação, educação para as crianças, mostrar para eles o que aconteceu naquela ocasião para isso não repetir. É complicado, né, a gente falar mudar. 40 anos que está esse nome, agora vai mudar? Eu sou a favor de trocar o nome da rua, só porque ele não prestava. Para o programa Ruas de Memória, a mudança dos nomes dessas ruas, destes logradouros, por um ato político, por uma canetada, não tem efeito nenhum. Finalmente, a prefeitura ela está enfrentando essa problemática e buscando colocar em curso processos públicos, democráticos e participativos de, em primeiro lugar, debate e, em segundo lugar, se possível, redefinição dos nomes dessas ruas e desses logradouros públicos. E o que eu acho muito interessante desse processo é de que é uma oportunidade da sociedade entender por que estamos alterando nomes. Então essa substituição, ela vai trazer um espaço mais humano para a cidade. Há espaços ainda em que é preciso vencer a ditadura. Eu acho que é uma questão de memória, né? Então a gente tem que apelar para os nossos melhores arquivos de memória e não os nossos piores arquivos de memória. A gente reforça a autoestima, né, da população com seus lugares e deixa de homenagear aqueles que lideraram a ditadura militar. Eu acho que é importante sim, porque quando eu falo de onde que eu moro, eu falo também da minha identidade, entendeu? E se eu falar, eu moro na rua de um torturador, vai ser diferente de eu falar assim, eu moro numa rua que minha comunidade escolheu.